A segunda temporada de Heartstopper já está disponível na Netflix e ela chega mais madura e ainda mais apaixonante. Oi, eu sou o Rodrigo Tioro e esse é o meu universo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Heartstopper e o fim do Conto de Fadas. A série nessa segunda temporada está simplesmente incrível. Houve adições de novos personagens que, na minha opinião, ainda acrescentou ainda mais a história, porque começou a ter arcos diferentes, as famílias dos personagens que já conhecíamos apareceram, a maioria deles, mesmo que por um pouco de período de tempo de tela, mas eles acabaram aparecendo, fazendo com que a gente conhecesse ainda mais os personagens que já tínhamos sido apresentados na primeira temporada, mas fizeram acrescentar, porque tem uma hora que bota um personagem e ele não acrescenta em nada. Logo nos primeiros 10 minutos de série, Dona Alice Oseman e Dona Netflix fazem o quê? Um morro na nossa cara. Porque joga um turbilhão de cenas super fofas do Nick e do Charlie se conhecendo durante os primeiros meses de namoro deles dois. O que é simplesmente sensacional. E a gente vê aquele amadurecimento, aquele florescer daquela paixão, daquele amor, que é tão singelo, é tão simples, é puro, o primeiro amor, a primeira paixão. E que a maioria de nós, como eu já disse no vídeo anterior, que eu fiz da primeira temporada, a maioria de nós não foi nos roubado. A maioria de nós não teve a oportunidade de viver aquilo, mas a série traz isso e você, te conforta, traz aquele coraçãozinho assim. É um soco para os solteiros, vou dizer logo, se você tá solteiro, já vai preparado, porque vai te deixar com aquela dorzinha de cotovelo. Se prepare, porque eu gostaria muito de estar vivendo aquilo, porque, é muito fofo a forma como a história é contada. Mas essa segunda temporada não fica só nisso. A segunda temporada, como o título já diz, na minha opinião, é o fim do Conto de Fadas. Na primeira temporada nós tivemos uma temporada muito concisa, muito bonita, tinha assim alguns conflitos, mas no geral era mais a construção do amor entre os dois e tal. Nessa segunda temporada a gente tem uma quebra desse paradigma do amor perfeito, que tá tudo certo e tal, e traz questões da adolescência que não foi abordada na primeira, mas essa segunda está sendo abordadas, como a questão dos distúrbios alimentares do Charlie, a questão de ansiedade, depressão. O ator que faz o Charlie, ele tem toda um domínio sobre o personagem, ele entende quem é o Charlie e ele consegue transmitir todas as emoções que o Charlie deveria transmitir. Tanto é que a gente percebe que tem cenas que ele está super feliz, super alegre, aí chega uma pessoa que fez mal pra ele, ou algo do tipo que o constrange, que o deixe pra baixo, que faça o lembrar do que ele sofreu na primeira temporada. E a gente vê a mudança no semblante dele. A gente não precisa que ele expresse nenhuma fala, nem nada do tipo, mas só pelo semblante dele a gente já percebe que aquilo não faz bem pra ele, que aquilo o incomoda. Isso, a série, a gente tem que tirar o chapéu, porque todos os atores estão impecáveis. Nessa segunda temporada a gente teve a presença das famílias e, sério, deu pra entender muita coisa do que a gente não entendia dos personagens na primeira temporada. Dessa vez vem trazer um pouco mais de respaldo para quem eles são, e por que eles são daquela forma. E a junção da família de todos, praticamente todos os personagens, suas famílias apareceram na história nessa segunda temporada. E a gente entende basicamente como eles são de acordo com cada família, quem aceita, com a família que aceita, com a família que não aceita, como se dá essa divisão deles entre ser quem eles são, dentro da sua sexualidade, dentro do seu pessoal, com quem eles são com a família, porque com a família a maioria deles não pode ser quem eles são com o grupo de amigos. E isso fica muito nítido durante toda a temporada. Nós temos o crescimento também de perceber como que cada um reagiu de acordo com o seu núcleo ali. A exemplo do Charlie, que enquanto o Nick continuou super bem na escola, depois do relacionamento, o Charlie meio que esqueceu da escola, o Charlie, que era um bom aluno, começa
começa a receber bombas e tal, o que isso afeta no relacionamento deles, porque a família aí, a partir disso, acaba interferindo. E tô tentando aqui não dar spoiler o máximo possível, as partes principais da história pra vocês não perderem, mas acaba interferindo, que a família tem que intervir nisso. E assim, a questão das cenas das famílias, vocês podem preparar que são cenas fortes, que vai deixar a gente muito, como é que se diz, incomodado em alguns aspectos. Tem alguns personagens que nós vamos amar conhecer, tem outros personagens que nós vamos odiar. Nós vamos amar, odiar ele, porque são personagens intragáveis que não descem. Tem alguns personagens que se despedem nessa temporada que, pra mim, não precisaria ter tido nessa segunda temporada, mas foi necessário pra gente entender onde foi e por que cada um chegou nesse momento. E pelo que dá a entender no final da temporada, essa personagem na terceira não voltará. Sim, teremos terceira temporada, porque a dona Netflix desde o ano passado já tinha confirmado segunda e terceira temporada. Não sabemos aí depois da terceira se terá uma quarta, quinta. Mas até a terceira estamos todos garantidos. Vamos ter Hearthstone, vamos ter Nick, El, Tal, Charlie, toda a turma, numa terceira temporada. E temos também o crescimento de muitos personagens que na primeira temporada quase não aparecia, a exemplo do Isaac. Ele começa a ter a sua trama desenvolvida, o que, na minha opinião, foi feito brilhantemente, porque a Alice, ela conhece os personagens dela. Além de conhecer eles através das HQs, como eu já li sobre, nunca li, mas eu já li sobre que basicamente, ela trouxe toda a essência do personagem para dentro da série. Ela, por conhecer os seus personagens, ela sabe exatamente como conduzir suas histórias e não se perder nem do livro e nem do que a série já se propôs na primeira temporada, mas ela sabe acrescentar, como ela acrescenta algumas tramas, que eu já andei dando uma pesquisada e tal, que não tinha nos livros, mas que para dentro da série, como adaptação, sempre vai ter coisas novas ou retiradas. A gente sabe disso, que uma coisa é o livro, a HQ, outra coisa bem diferente é a produção audiovisual. E a gente entende que essas mudanças que foram feitas, tanto que o que foi retirado, quanto que foi acrescentado, como o Isaac, ele não era, se eu não me engano, ele é a junção de 2 a 3 personagens do primeiro e do segundo livro. O Isaac não existia na história das HQs e ela trouxe para dentro da série. Na primeira temporada ele era muito apagado, ele era mais o coadjuvante, ele ficava ali como o step do quarteto de amigos. Mas nessa segunda temporada, mas nessa segunda temporada ele já tem o seu protagonismo, a gente já começa a entender um pouco mais de quem é o Isaac. A única família que, aí posso estar muito enganado, que não aparece é só a do Isaac. A gente ainda não teve esse arco da família dele aparecendo, mas é um personagem que está crescendo da história e está sendo maravilhoso. Vamos falar do nosso casalzinho, que todo mundo terminar a primeira temporada querendo saber, e aí fica ou não fica juntos. Não vou dizer se ficam ou não ficam juntos, mas a história da El e do Tal se descobrindo, tendo aquele diálogo de eu me declaro, não me declaro, eu gosto, eu não gosto, vamos perder a amizade, não vamos perder a amizade. A trama deles, o arco deles dentro da história foi contemplado, creio eu, pelo que eu vi, de forma tremenda, porque não ficou nada perdido, não ficou uma história avulsa, solta dentro das outras histórias. As histórias entre si, não só o arco deles, como de todos os outros personagens, acabam intercalando, acabam se entrelaçando, porque começou um grupo de amigos desde crianças. A história de vida deles, e por morarem na mesma cidade, ser uma cidade pequena, todo mundo se conhece e tal, acaba se entrelaçando, o que faz a história ser muito grande, muito mais grandiosa do que ela já é, porque a gente sabe que tem séries que, tipo assim, são núcleos totalmente diferentes e os núcleos não conversam entre si. Já Hearthstone não, mesmo cada quem tendo a sua história, tendo a sua trama, as histórias acabam se entrelaçando, você não deixa de ver mais de um episódio sem ver um personagem porque ele não faz parte daquele núcleo, e eles têm que dar foco àquele núcleo. Aí acaba que a Alice, tanto quanto a direção, souberam intercalar tudo isso, e a trama dos dois, da El e do Tal, se encontrando, se descobrindo, vendo se realmente aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, tá simplesmente incrível, tá muito emocionante. A El, enquanto uma menina trans, se descobre uma artista que, por ser quem ela se coloca
Gente, eu vou tentar não chorar desse segundo vídeo, porque o primeiro eu fiz quase todo chorando. Mas o segundo eu vou tentar não chorar. Ela se encontra enquanto artista, mas a todo momento ela se põe à prova porque ela não se acha capaz, ela acha que não é o suficiente para estar ali. Ela tenta a vaga na faculdade de arte para cursar o terceiro, já a partir do terceiro ano do ensino médio. Ela já entrar na faculdade de arte, e isso tá muito incrível a trama dela, porque não gira só em torno do que ela e o Tal estão descobrindo. A gente, mesmo vendo eles se descobrindo enquanto casais, não só eles dois, como Nick, Charlie, como outros casais da história, não é só a história do casal, só sobre o relacionamento. Apesar do relacionamento, eles têm suas tramas individuais, o que acrescenta ainda mais nas histórias. Nós temos as questões que aparecem do Charlie, a questão do alimentar, da ansiedade, do que ele sofreu no passado, que nem na primeira série, na primeira temporada não é mencionado, não é mostrado, mas na segunda temporada a gente começa a ver resquícios, indícios do porquê que acabou levando ele a ser daquele jeito. A forma como ele age, as questões que o permeiam, que o cercam, a gente começa a ter uma noção. O Nick, a gente vê ele nessa questão do como eu posso dizer? Do se entender como bissexual e ter que, a todo momento na série, a gente vê cenas em que ele tem que estar se provando, ele assim, não sou gay, eu sou bi, tô com o Charlie, mas eu sou bi, não sou gay. E a gente vê ele a todo esse momento, a temporada inteira, nessa questão do se assumir, pra quem ele deve, por que ele deve, pra que ele deve, e pra quem, porque tipo assim, ele não queria falar pra todo mundo, mas ele não queria ficar sempre falando pra ninguém, mas ele também tem receio de que todo mundo saiba, e vocês precisam ver pra entender como isso tudo tá. Nós temos a chegada de um novo personagem, que pra mim foi maravilhoso, que é de um dos professores. Vocês têm que assistir pra entender o porquê que eu fiquei mais tocado com esse professor. Porque, tipo assim, no início da temporada, a gente acha que ele é de uma forma, mas com o decorrer, com a viagem de Paris, com toda a história se desenrolar na viagem, a gente entende por que ele é daquele jeito, por que ele é mais tranquilo. E que ele não é exatamente aquilo que ele foi nos apresentado nos primeiros episódios. No decorrer da trama, dentre os outros os 8 episódios, que infelizmente só tem 8 episódios, dona Netflix, por favor, da próxima vez, nos dê pelo menos 10, porque a gente merece, a gente precisa, mas mesmo com só 8 episódios, deu pra contemplar todos os personagens, nenhuma trama ficou solta, desleixada, personagens que não tinham tido foco na outra temporada, poder ter seu tempo de tela suficiente para explicar sua história, se explicar quem é, ou pelo menos começar a introduzir eles para a gente, para que nós possamos compreender suas histórias, suas tramas. E, em resumo, a história... A segunda temporada ele quebra um pouco esse conto de fadas que nos foi apresentado, né, na primeira temporada. Mas não perde a sua essência de ser apaixonante, de a gente achar os personagens apaixonantes, de querer estar com eles, de querer ser eles ou de querer ter um deles na nossa vida. Não faz a gente perder essa questão. Mas faz tipo assim, a gente puxa a gente pro chão. Porque na primeira temporada deixa a gente muito flutuante. Eu quero uma mudez, que não sei o que, leve, tranquilo e tal. Mas tipo assim, na segunda temporada eles puxam a gente porque tipo assim, tá, ok, tenha o relacionamento que te deixe no ar, nas alturas, mas com o pé no chão, porque não é um conto de fadas, é a vida real, não é assim que as coisas acontecem, tem muitas... Na vida vocês vão ter problemas, vocês vão ter briga, vão ter interferência de família, interferência dos amigos, interferência de terceiros que não querem ver sua felicidade. A série nessa segunda temporada, a autora nos traz para ficar mais com os pés no chão. Não de uma forma pesada, todos os temas que foram abordados, que foram trazidos para a série nessa segunda temporada, como a questão da ansiedade, depressão, pais que não aceitam os seus filhos por ser quem são, distúrbios alimentares, foram tratados de uma forma leve, que não te deixe
que te deixe reflexivo, pensante sobre aquilo, mas que não te deixe mal, que te dê gatilho. Tá sendo tratado de uma forma totalmente bonita, humana. Não tá sendo aquela coisa assim, vamos colocar isso aqui só pela cara, pá! Não, jogou na cara e soltou, não. Foi aos poucos, as cenas iam nos contando isso, algumas falas aqui e acolá antes de realmente o tema ser abordado, já vinha dando disso, do que seria dito, do sobre o que seria falado. E isso foi, pra mim, na minha opinião, foi abordado de uma forma muito tranquila, de uma forma muito delicada, o que a série se propõe desde a primeira temporada. A abordar temas que são necessários, são pertinentes, mas, tipo assim, não abordar de uma forma que vai ser pesada, como outras séries da Netflix que tem a mesma temática LGBTQIA+, que aborda alguns temas e que é um pouco mais pesada, mais realistas, mas eles também não deixaram de abordar só pra ser o conto de fadas. Eles trazem essas verdades, nos mostram essas verdades e nos fazem pensar sobre elas. Gente, tá isso. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco longo, não sei como é que tá, vou editar pra ver direitinho e tal, mas obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Envia para os seus amigos que já conhecem a série, e para seu amigo que não conhece a série, você envia novamente para que ele possa conhecer. E se vocês não querem perder nada do que acontece aqui no canal, me siga lá no Instagram, @rodrigo.tioroverso. E lá vocês vão ver de tudo um pouco do canal, sobre minha vida pessoal. E vocês vão estar por dentro quando vai ter o novo vídeo no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau!